Boa noite, pessoal! Vamos embora? Começou a live com a professora Erlaine Roberta e hoje quero trazer um assunto bem importante. Qual assunto? Medo do julgamento dos outros. Eita, deixa eu colocar aqui. Medo do julgamento dos outros. Medo do julgamento dos outros. Eita. Olha aqui, gente. O nosso tema hoje é medo do julgamento dos outros. Deixa eu só fixar aqui. Fixar o comentário. Vamos embora. Vamos avisar aqui a galera que a professora está on. E vamos embora. Vamos embora para uma nova live. Uma live abençoada. Uma live que vai falar com você. Para você receber alguns insights aqui. Vamos embora. Opa! Então vamos lá. Hoje quero falar sobre medo do julgamento dos outros. Então vamos embora. Chamar a galera aqui. Espera aí. Vamos chamar aqui a galera pra gente iniciar a nossa live e vocês receberem um conteúdo abençoado do alto para vocês. Então vamos que vamos com tudo. Vamos lá. Opa! Então vamos embora, gente. Vamos falar. Olha aí, nosso amigo Jefferson já entrou. Medo do julgamento dos outros. Você tem medo do julgamento dos outros? O que é que o medo tem causado, né? Muitas das vezes a gente tem medo de quê? A gente tem medo de não ser aceito. A gente tem medo, né, de não ser aceito pela nossa aparência, pela nossa idade, pelos nossos hobbies, né, pelo nosso nível de educação, pela idade. Então, muitas das vezes a gente tem medo do julgamento dos outros, né, que é a necessidade de aceitação. Então, muitas das vezes nós temos medo da aceitação dos outros, de nós não sermos aceitos. Então, isso faz com que o quê? Paralise você. Isso não faz bem a você. E hoje eu quero trazer para você alguns questionamentos, algumas chaves poderosas para que você possa acionar o poder que há dentro de você. Então, vamos lá. Vamos chamando a galera. Vamos apertando o coraçãozinho aí. Jefferson já está apertando o coração aí com gosto. Vamos chamar aqui a turma. Eu vou mandar mais aviãozinhos aqui. E você manda aí, que eu vou mandar aqui uns aviãozinhos. Para chamar o povo aqui para a live. Então vamos com tudo. Vamos com tudo para esta live. Para que vocês recebam o melhor conteúdo aqui, né, gente? Que aqui eu estou para trazer o melhor conteúdo para você. Então vamos embora, gente. Vamos lá. Vamos embora. Então vamos embora, né? Medo de aceitação. Você tem medo de ser aceito? Será que é por causa da sua idade? Será que é por causa do nível da sua escolaridade? Será que é por causa daquelas pessoas? Boa noite, seja bem-vindo, Guilherme. Seja bem-vindo. Vamos apertando os coraçõezinhos aí, chamando o povo, para que o povo entre e venham receber chaves poderosas, porque hoje vamos libertar algo que está travado. Muitas das vezes você não avança porque você tem medo de algo, e hoje vamos tirar esse medo, porque o medo paralisa. O medo, ele é necessário. É algo que a gente tem como um cinto de segurança, mas você tem que ter cuidado, porque o medo, ele não pode superar. Então, tudo que é em excesso vai causar o quê? Para você, prejuízo. Então, a pergunta que eu faço a você hoje é: você tem medo da aceitação dos outros? Você tem medo? Olha aí, Rafa chegou, Roberto chegou. Então, vamos apertando o coraçãozinho aí, para que as pessoas cheguem, para que as pessoas venham receber esse conteúdo. Porque o medo do julgamento. Nós temos medo sim, gente. Quem é que não tem medo de um julgamento?
de uma ação, de algo. E hoje é o dia da sua libertação, de você ser liberto desse medo. Medo de você não ser aprovado num concurso, medo de você não ser bem-sucedido, medo de você não passar em alguma prova. Então a gente tem medo sim do julgamento. Quem ainda não, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Nós já passamos sim, ou ainda a gente continua, mas hoje eu quero trazer luz, eu quero trazer entendimento, eu quero trazer direção, uma iluminação do alto para que você possa desbloquear, para que você saia desse bloqueio e avance, porque muitas das vezes nós não conseguimos avançar porque nós ficamos presos. Nós estamos com a mochila cheia de pedras, levando este peso pela nossa vida. E a gente, quando fica com esse peso do medo da aceitação dos outros, nós ficamos bloqueados, nós não conseguimos avançar, seja na nossa vida profissional, seja na vida sentimental, seja em qual área for, na parte estudantil, junto com os seus relacionamentos. Então, hoje é o dia de você se libertar do medo do julgamento dos outros. E como é que eu vou, professora? Eu vou me libertar. Primeiro você vai fazer uma pergunta simples a você. Perder o medo de agradar os outros e o medo de perder pessoas. Exatamente, Rafa. Isso aqui é pontual, né? Então, você que agrada todo mundo, você não pode estar agradando todo mundo. Porque isso vai se fadar ao insucesso. Então, quem agrada ou quer agradar a todo mundo, isso vai gerar um fracasso. Vai gerar um fracasso na sua vida, vai gerar decepções na sua vida, porque você tem que aprender a se valorizar. Você tem que aprender a se amar. Você não precisa agradar todo mundo. Você tem que olhar para dentro de você. E eu fiz até algumas perguntas-chave aqui para você fazer o questionamento a você. Então, o que é que você valoriza em você? Né? Primeira pergunta, você se valoriza? Sim ou não? O que é que você valoriza em você? Eu anotei aqui para você. Né? O que te deixa satisfeito? O que te deixa realizado? Qual a sua maior vontade? Né? Então, primeiro você se questiona. Primeiro você se valoriza. Para que depois você venha entender que a vida, ela é feita de escolhas. E essas escolhas devem ser aquelas escolhas alicerçadas, primeiro, no que Deus quer para a sua vida. E após isso, você tem que seguir a paz de espírito. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, quando nós nos valorizamos, nós vamos atrair essa energia positiva. Então, você tem que ter o quê? O autoconhecimento. Você tem que ter o amor próprio. Você tem que se valorizar. Você tem que se amar, você tem que ativar a identidade que Deus deu a você. Nem Jesus, o nosso mestre. Então a gente tem que se guiar pelo nosso mestre. Quem é o meu mestre? Quem é seu mestre? Meu mestre é Jesus. Se meu espelho é Jesus, nós podemos observar que Jesus, como disse, não estava nem aí para o que os outros iam falar das suas ações, dos seus comportamentos, e ele sempre voltava com o quê? Com um questionamento, porque ele estava interessado em cumprir o propósito que Deus já tinha colocado ele aqui na terra. Da mesma forma sou eu e você. Você tem que estar interessado naquilo que Deus já determinou para você, naquela chama que arde o seu coração. Então você tem que ter paz de espírito. Você tem que ativar a identidade que tem dentro de você. Que identidade? Você é um ser que está aqui na terra, mas você não vai ficar na terra, mas você é um ser divino. Então tem uma identidade divina dentro de você. Porque nós somos trino, nós temos um corpo que habita uma alma e habita o espírito. Então, a alma são as nossas emoções e o espírito é o Espírito Santo de Deus. Quando você verdadeiramente recebe o Senhor, né? Você reconhece que Jesus veio aqui na terra e ele se doou por nós. Então, quando você tem identidade, quando é que eu tenho identidade? Quando eu digo que sou filha. Eu sou filha quando eu reconheço que o Filho de Deus veio, morreu e ressuscitou. Então, hoje eu quero que você tire as prisões.
Eu quero que você hoje se liberte completamente de todas as prisões que você tem deixado te amarrar, te aprisionar. As correntes te amarram e as cadeias te aprisionam, né? Imunidade humana, exatamente, Jefferson. Então, primeiro, você tem que ter paz de espírito. O próximo, ativar a sua identidade. A pergunta que você tem que fazer, o que é que você valoriza na sua vida? Essas perguntas vão te levar a uma paz extraordinária. Então, o que você valoriza? Quem é você? Por que você tem medo de desagradar as pessoas? Por que você tem esse medo? Escreva, gente. Quando a gente faz perguntas poderosas, a gente tem as respostas certas. Jesus sempre fazia perguntas. Sempre, mesmo que a pessoa estava cega. E Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Então, pergunte a você o porquê você tem medo de desagradar as pessoas. Exatamente, Rafa. Identidade de filho de Deus. Por que você tem medo? Por quê? Esse medo de perder as pessoas. Gente, vocês têm que entender que nada é eterno. Ninguém é para sempre na nossa vida. Existem ciclos. E aquelas pessoas, elas vão nos apresentar, ou seja, a vida vai apresentar determinadas pessoas para a gente. Para que aquelas pessoas cumpram um propósito naquele momento. Então, as pessoas, elas aparecem nas nossas vidas com um propósito. Você pode ver através da palavra de Deus que eram 12 discípulos, mas teve um traidor. Então, a cada etapa na nossa vida, nós vamos ter pessoas que vão nos trair, nós vamos ter pessoas que vão nos julgar, nós vamos ter pessoas que vão nos criticar. E isso é importante para nós, para que a gente passe para um novo estágio na nossa vida, para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente tenha experiência, para que a gente tenha principalmente o quê? Como disse aqui, uma imunidade. Porque Deus, né, Ele nos protege. E a palavra diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então você não tem que ter medo de perder ninguém. Por que, professora, eu não preciso ter medo? Porque nada é eterno. Existe a eternidade, sim, mas eu estou falando nessa vivência, nesse plano físico. Então, as pessoas, é como, se veja como você está indo de um ponto A a um ponto B na sua vida. Ou seja, você está saindo de um ponto e você quer chegar num outro lugar. Para que você chegue neste lugar, comece a visualizar um trem. E nesse trem, as pessoas, elas vão ficando em estações. E são aquelas estações que elas vão ter que descer. Você vai criar uma amizade. Vamos supor que você está numa estação de trem. Você pega um trem ao destino de tal cidade. E até lá dure 4 horas de viagem. E até chegar nesse seu destino, vão ter várias estações em que esse trem vai parar. É a nossa vida. Então, aquelas pessoas que estão ali, naquele momento que a gente se agrada, que a gente conversa, que a gente compartilha, ela vai ter que ter a parada dela na sua vida e na minha vida também. Então, são as estações que ela vai ter que parar. Ela não vai prosseguir com você, porque você que tem que prosseguir, você que tem que avançar. O destino final é o seu, não é o dela. Então, cada um passa na nossa vida para contribuir em algo, seja para que possa nos elevar, nos criticar, nos apontar, nos jogar pedras, nos trair. E isso é necessário, porque nós somos o quê? Nós somos seres que vivemos em sociedade, nós somos seres sociais, nós somos um ser social. O ser humano é um ser social, é um ser que vive em sociedade. E por viver em sociedade, nós estamos aonde, gente? Nós estamos vivendo uma selva de pedra. Então, nós estamos vivendo nessa selva. E nessa selva, você tem que saber viver para que você possa sobreviver. Por isso que a mensagem hoje que eu quero trazer para você é essa. Não tenha medo do julgamento. Não tenha medo de perder pessoas na sua vida.
Por quê? Porque você tem uma identidade, você tem um pai que cuida de você, você é especial, você é amado, você é querido e você tem todo o valor. Você tem um valor. Cada um de nós aqui tem um valor. Não ligue para que os outros estejam falando ao seu respeito. Não ligue para aquelas pessoas que estão te criticando. Não ligue para aquelas pessoas que, quando você dá as costas, aquelas pessoas estão falando de você. Suas mensagens são sempre de grande valor. Obrigada, Jefferson. Então não ligue para aqueles que estão apontando, te criticando. Gente, você pode ter tudo do melhor, mas o invejoso, ele vai olhar aquilo que você ainda não prosperou para apontar algo. Ele nunca vai ver algo positivo em você. Por quê? Porque ele tem inveja de você. Ele não quer ver o seu crescimento. O invejoso, ele não quer ver seu crescimento, ao contrário, ele quer ver sua derrota. E você não vai pegar essa energia negativa do invejoso de forma nenhuma, de forma nenhuma. Você vai andar, você vai prosperar, você vai avançar, você vai seguir o destino que Deus determinou. Você não vai olhar para a direita nem para a esquerda, você vai seguir para o seu alvo, porque o seu alvo é o seu objetivo, é aquele que Deus determinou para você. Então não perca o foco, porque muitas das vezes determinadas pessoas entram na nossa vida para quê, gente? Para tirar o nosso foco. Aquelas pessoas entram na nossa vida para tirar a gente do jogo, são as distrações. Eu e você não podemos estar distraídos com julgamentos de pessoas e nem podemos estar distraídos por causa da possibilidade de ter um medo de perder alguém. Ninguém é insubstituível. Se aquela pessoa foi até aquele tempo, é porque era só aquele tempo. E não insista para aquela pessoa continuar, porque vai causar prejuízo para a sua vida. Isso a gente aprende com a experiência, com o tempo. E você vai ver que Deus vai colocar pessoas melhores. Você pode pedir a Deus para que Deus possa colocar pessoas que venham te auxiliar, que você venha crescer, que você venha evoluir. Mas não fique em ciclos destrutivos. Não fique em ciclos tóxicos, não fique com amizade tóxica, não fique em ambiente tóxico, porque você vai se contaminar e você não vai evoluir, você não vai crescer. Então a mensagem que eu trago para você é essa hoje: se valorize. Você tem valor, você tem que ter paz de espírito. E você tem que ativar a sua identidade. Uma identidade de rainha, de rei, de príncipe, de princesa. Porque você está aqui nessa terra para reinar. Reinar em vida. Porque nós temos uma Bíblia. Essa Bíblia tem o quê? Tem um testamento para mim e para você. Você que é da área jurídica sabe o que é um testamento, né? Um testamento é algo que é deixado para a gente após a morte, né? Então existe a palavra de Deus, que são promessas para mim e para você. São promessas que eu tomo posse quando eu começo a conhecer a palavra de Deus. Quando eu começo a conhecer a palavra de Deus, eu começo a entender que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o nosso irmão. Ele nos adotou. Porque ele veio para os judeus. E os judeus o quê? O rejeitaram. Mas ele veio para os gentios. Ele veio para os judeus. E os judeus o rejeitaram. Então, nós somos adotados. Eu vi uma frase hoje: quando alguém ofende, é para maquiar suas próprias feridas. Com certeza. Perfeito isso aqui. Porque são as fraquezas, né? São as fraquezas da pessoa. Ela ofende. Por que ela ofende? Ali está no extrato dela de ofender. Porque é uma forma dela se defender. Então, você tem que avançar. Acima de tudo, você tem que cumprir aquilo que Deus já determinou para você. Aí, doutora Marina, seja bem-vinda também, nossa advogada. Gente, é muito importante você avançar. Você não pode ter medo. É como um novo médico que entra na carreira. Ele não pode ter medo do julgamento dos outros. É como um advogado que pega uma causa e vai para a audiência. Você não tem que ter medo do julgamento daquelas pessoas, dos outros advogados que estão ali em uma audiência com você. É como você entra aqui numa live como eu e não ter medo de julgamento.
Por quê? Porque eu estou aqui cumprindo o que Deus determinou. Então, essa palavra aqui, ela traz vida, ela traz libertação, ela traz cura. Por quê? Porque eu estou cumprindo um propósito, estou cumprindo aquilo que Deus determinou. Então, que hoje à noite seja uma noite de transformação, que seja uma noite de bênção. E acima de tudo, você que está assistindo depois, receba, porque você não está à toa aqui. Você foi escolhido e escolhido. Então, você que está aqui, manda um aviãozinho aí para cada um, 5 pessoas. Manda um aviãozinho aí para 5 pessoas, para que você possa abençoar a vida dessa pessoa, para que a gente comece também a compartilhar mais alguns ensinamentos, alguns insights, para que você se liberte desse medo, desse julgamento e principalmente desse medo. Porque se vier o medo, não é de Deus. Porque a palavra de Deus, como eu já disse anteriormente, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então você tem um poder dentro de você. Não deixe... Gente, é muito importante. É o poder que você dá ao outro. Quando você dá poder ao outro, é quando você valoriza o julgamento do outro. Seja maior do que isso. Você não precisa da aprovação de ninguém, de forma nenhuma. Você não precisa ser aprovado por ninguém. Se valorize. Não tenha medo da sua intelectualidade ou do seu nível de escolaridade. Não tenha medo de entrar em determinados ambientes e de ser o quê? Rejeitado. De forma nenhuma. Não tenha medo desse julgamento. Quem são essas pessoas para te julgar? Porque elas são melhores do que você. Então, cuidado no poder que você dá ao outro. Somos nós que damos poder às outras pessoas. Quando você observa isso, então você começa a se valorizar. Não seja você a pessoa a dar o poder ao outro, do outro te dominar. Te dominar por medo, te dominar por julgamentos e te dominar, acima de tudo, pelos seus atos. Porque quando você tem medo de julgamento, você não vive. Você vive em função dos outros. Você vive a respeito da opinião dos outros e você não segue a sua vida. Você sempre vai viver no medo. Você sempre vai viver com seus projetos engavetados. Você nunca vai enfrentar a sua realidade. E hoje é o dia de romper. É dia de rompimento para que você possa romper tudo aquilo que vem te aprisionando, tudo aquilo, aquela mochila pesada, aquele peso que você vem carregando durante tempo, durante épocas. Não é só um ano, não são 2 anos, são vários anos, porque você tem medo de fracassar, você tem medo de perder. O que é a vida se a gente não pode ser vivida? Muitos não conseguem chegar porque desistem. Eu coloquei um post que está ali no meu feed que não existe fracasso, existe desistência. Não existe fracasso, existe desistência. Você pode pegar todos os grandes que hoje eles são milionários, multimilionários, bilionários, os cientistas, quantas vezes eles tentaram, mas tentaram até conseguir. Então não desista. Não desista. Se você está aqui hoje, Deus está falando para você, não desista. Mediante as circunstâncias, mediante as situações, mediante os julgamentos, mediante as críticas daquelas pessoas, avance. Não dê poder às críticas, não dê poder aos julgamentos. Quem são essas pessoas? Elas não te conhecem. Elas estão ali só para criticar, porque elas não conseguiram. Então, elas não têm poder de te criticar, porque você é diferente. Nós temos etapas, estágios na nossa vida. Eu não posso dizer, gente, a lepra está na comparação. Quando a gente começa a se comparar, isso é uma lepra. Você não pode se comparar a ninguém. Cada um tem um momento, cada um tem um processo. Tudo tem um tempo, como diz a palavra de Deus. Tem um tempo para plantar e tem um tempo para o quê? Colher. Tem um tempo para chorar e tem um tempo para sorrir.
Exatamente, são coisas do inimigo para nos paralisar total. Porque o que o inimigo quer? O inimigo, quem é o inimigo, professor? O inimigo das nossas almas. O que é que ele quer? Ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele quer tirar você do foco. Ele quer trazer distrações. Ele quer te ver perdido. Ele quer te ver desanimado. Ele quer te ver triste. Ele quer te ver decepcionado. E a cada momento que ele vai te bombardeando com pensamentos malignos, você vai ficando frágil, fragilizado. Mas não dê cabimento, vá construindo a sua etapa de vida, vá construindo o seu cerco, vá construindo uma estrutura forte para que você avance, se revista totalmente. A palavra de Deus diz para a gente se revestir do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, com a palavra, que é o que? A espada, calçar os pés com o evangelho e com o cinturão da justiça. Então, o guerreiro, quando vai para a guerra, ele tem que estar o quê? Devidamente vestido. Então, você é um guerreiro. A cada dia, Deus renova as misericórdias para que a gente avance, para que a gente prossiga, para que a gente venha ter vitória. Existe promessa de vitória. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram. Eis que é tudo novo, é um novo tempo. Eu até coloquei também ali nos meus stories que é um novo tempo. É um tempo novo. O mês de setembro é um tempo de alerta para que você venha ver a capacidade que tem dentro de você e que Deus quer fazer algo novo. Mas depende de você. Então receba a força, receba o refrigério, receba acima de tudo a clarificação, a luz divina para que você possa seguir, para que você venha ter força, para que você venha resistir aos pensamentos malignos, às setas malignas que são enviadas para a sua mente, para que você não venha avançar, que todas as correntes que foram lançadas, todas as correntes que estavam amarrando os seus pés, as suas mãos, aquilo que estava tirando a sua visão, te cegando, para que você não veja o potencial que há dentro de você seja hoje desfeito na autoridade do nome de Jesus, mas que você possa avançar. Avance, avance. Não olhe para um lado nem para o outro, mas olhe para o propósito, para aquilo que Deus já determinou que é a sua vitória. Mediante qualquer luta, ative o que? A sua identidade. Ative a sua identidade. E você não necessita da aceitação de ninguém. Você não necessita da aceitação de ninguém. Você é aceito por Deus. A única pessoa que você deve ser aceito é por Deus e por mais ninguém. Olhe para dentro de você e faça as perguntas certas para você. Ative a sua identidade, se valorize e avance, avance, avance. Porque você é especial. Você não está à toa aqui hoje nesta live. E você que está assistindo depois também. Porque Deus quer falar com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Avance. Você tem uma identidade. Avance. Aqui eu creio. És muito usada por Deus. Glória a Deus. Ó, gente. E eu tô com a faringite aqui. Tô rouca, mas eu entrei na live. Então receba, gente, esse comando. Olha, mediante qualquer luta, qualquer situação, eu quero que você avance. Não olhe a sua origem, não olhe a sua intelectualidade, não olhe a sua parte física, não olhe as pessoas que estão ali de forma nenhuma. Acima de tudo, você tem que avançar. Olhe para você, ative essa identidade que é de Deus dentro de você, identidade de Deus. Existe uma luz dentro de você, que é o poder de Deus sendo ativado em você. Você não tem que ter medo de nada nem de ninguém. Lógico que a gente tem o quê? Como eu disse, o alerta do medo, para que você não se jogue, né, num trânsito, para que você não se atire de um prédio, para que você não se atire num alto mar. Isso aí é a questão para o quê? Para que você tenha, né, o autodomínio, o controle próprio, o próprio controle, né, o domínio próprio que está escrito na palavra de Deus. Mas você
nasceu para prosperar. E você nasceu para que você ative a sua identidade. E hoje é o dia de você deixar para trás tudo aquilo que foi lançado contra a sua vida. Então, se valorize, né? Não tenha inibição a nada. A sua vontade, ela deve estar alicerçada a princípios e a valores que estão dentro de você. Então, quando nós temos princípios éticos, quando nós estamos alicerçados nos valores que estão escritos na palavra de Deus, na honestidade, na integridade, tudo isso é importante. E, acima de tudo, que você tenha paz. A paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Então, gente, tira esse peso, jogue fora essa mochila cheia de pedra, como eu falei antes. E fique leve a partir de hoje. Eu não sei qual o julgamento que foi feito sobre a sua pessoa. Eu não sei o que falaram ao seu respeito. Mas saiba que Deus olha, Deus contempla. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. E Deus é um Deus de justiça. Entregue esta causa ao Senhor. Não faça a justiça própria. Entregue ao Senhor. E Ele vai fazer a justiça, porque Ele é juiz. E Ele sabe o que é certo e o que é errado. Muitas das vezes nós ficamos com ressentimentos, quando nós sabemos de alguns julgamentos que foram feitos ao nosso respeito. Mas decida entregar nas mãos de Deus. Decida perdoar e avance. Não fique olhando para trás de forma nenhuma. Não fique olhando para trás. A gente olha para o passado como um retrovisor apenas, só para a gente ter uma noção de algo. Mas avance, avance, avance. Deixa-me ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Então, gente, olha, eu anotei. O julgamento dos outros é uma das 4 razões para que haja o quê? Uma procrastinação e para que a gente adie as nossas escolhas. Olha que coisa importante. Foi feito um estudo científico, o qual identificou que o julgamento dos outros é uma das 4 razões pelas quais nós procrastinamos, ou seja, nós retardamos e muitas vezes adiamos as nossas escolhas. Então, gente, se liberte. Hoje é o dia de libertação na sua vida. Então, receba, no nome de Jesus, essa libertação. Deixe de adiar as suas decisões. Deixe de adiar os seus projetos. Deixe de adiar a sua vida. A sua vida deve ser vivida com intensidade. Foi feito um outro estudo também em pacientes terminais. E foi dito a eles o que é que eles se arrependiam. Né? Qual era o arrependimento que eles tinham de não ter vivido a vida, de não ter se doado na integralidade à vida. Então, viva hoje, avance, rompa, avance. Muitas das vezes a gente fica amarrado a pessoas, a julgamentos. E fulano vai dizer o quê? E Beltrano vai dizer o quê? Eita, tu vai fazer isso? E fulano vai dizer o quê? Rapaz, avance. Você não tem que dar satisfação a ninguém, não. Só a Deus. Você tem que sair dessa amarração. Você fica retardando a sua vida, os seus projetos, os seus planos, a vida. Ela tem que ser vivida com intensidade. Lógico, eu não estou mandando você estar uma vida alocada, não. De forma nenhuma. Tudo com o quê? Né? Parcimônia. Nós temos que ter também a razoabilidade nas nossas decisões. Mas você tem que avançar. Não deixe que seus projetos fiquem debaixo de quê? De uma gaveta morfando. Não queria estar no leito da morte e olhar para trás e não ter feito o que você queria. O que você queria. O arrependimento vai ser somente seu. Exatamente, Jefferson. Olha só. Você está nos finais de vida, no final da sua vida, e você se arrepender de não ter feito algo. Faça.
avance. Se não der certo, refaça a rota. A gente só chega no pódio quando a gente decide sair para a pista. O carro pode quebrar. A gente vê através das corridas. Quantas vezes Ayrton Senna, trazendo à memória o saudoso Ayrton Senna, quantas vezes ele não tentou, mas ele era o quê? Decidido. Ele não estava nem aí para o julgamento dos outros, mas ele estava ali, totalmente disciplinado, para que ele pudesse conseguir o objetivo da vida dele. Então, qual o teu objetivo? Qual é o seu objetivo de vida? O que é que está impedindo de você avançar? O que é que está impedindo de você conseguir aquilo? O que é? Quais são os pesos que hoje você tem que jogar fora? É agradar a todo mundo? Você não precisa agradar a todo mundo. Eu reitero, porque você precisa escutar isso. Você não precisa agradar a todo mundo. De forma nenhuma. Você tem que olhar para você. Você tem que agradar a você, a sua vontade. Gente, se você chegar no final da sua vida e não fazer aquilo que você deseja, é um dos piores sentimentos de arrependimento, como Jefferson colocou aqui. Então, faça. Decida romper. Eu coloquei também uma outra mensagem. Quem tem medo do ridículo, né, não vai viver o extraordinário. Então, quem tem medo do ridículo, de falhar, das pessoas rirem, não vai ter o quê? O extraordinário. Então, avance. Tire todo impedimento. Como disse, né? Ativa ali, eu não tô nem aí. Mas entendo, não tô nem aí, não é de forma alocada que eu tô dizendo. Para você não tá trazendo uma concepção, né? Totalmente aqui, ó. Faça agora, não seja o programa dos outros. Instale novos programas na sua mente e viva o melhor da vida. Isso mesmo, Jefferson. Seja o protagonista da sua vida, seja o autor principal, não esteja na plateia, não esteja sentado, saia do banco, avance, mesmo que não der certo, faça pela segunda vez, faça pela terceira vez, faça pela quarta, até você conseguir chegar lá, independente. O importante é a jornada, o importante é vivenciar, o importante é se sentir vivo, o importante é você aprender com cada erro e também aprender com cada acerto e dizer que valeu a pena no final. O que importa é isso, né? De todo mal, Deus tira o bem. Sempre, gente, sempre a gente vai ter a sombra, né? E a luz, sempre vai ter. Então, nós é que decidimos. Fácil? Não é. Com o tempo você vai aprendendo, com o tempo você vai adquirindo experiência. E essa sua experiência, você vai estar o quê? Totalmente calejado, totalmente fortalecido. Você pode olhar para os grandes heróis da palavra de Deus. Todos que estavam ali tiveram os seus momentos, né, de perseguição. Davi foi perseguido por Saul, né? Fora as lutas de Davi, nós podemos ver também Daniel, foi lançado na cova dos leões. Nós podemos ver também José, que foi vendido como escravo, mas o diferencial de cada um deles é que eles não desistiram. E eles estão escritos na palavra de Deus como referência para que a gente possa também, o quê? Edificar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Quando a gente vai para a palavra de Deus, existe um poder. Quando você abre a palavra de Deus, gente, existe um poder tão grande que você nem imagina quando você... Não é só deixar a Bíblia aberta, não. Você tem que falar, você tem que meditar na palavra de Deus e absorver o que está escrito ali, lançar para a sua vida como na primeira pessoa, né? O Salmo 23, por exemplo, você tem que declarar aquele salmo na primeira pessoa. Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar.
né? E o Salmo 91 também, você tem que colocar na primeira pessoa. Não é aquele que habita, sou eu. Bota assim, eu que habito no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa. Então você está lançando sobre você uma bênção. Então lance sobre a sua vida e seja desfeita todas as cadeias. E acima de tudo, saiba que esse medo aí, hoje, vai chegar ao fim. É só você tomar essa posição. Toma essa decisão hoje de não querer agradar a todo mundo e principalmente que você não venha ter essa necessidade de aceitação, porque isso é uma lepra, gente. Não tenha essa necessidade de ser aceito. Quantas vezes a gente não faz besteira para ser aceito por determinadas pessoas, né? Quantas vezes a gente já fez, né? Que isso é no passado, que a gente tem experiência e a gente sabe, sim, cada um aqui, eu tenho certeza que já fez algo para ter aceitação. Atire a pedra aquele que não passou por isso. Mas hoje é uma outra mentalidade, é um novo despertar que Deus está trazendo para mim e para você. Não se coloque para ser aceito por ninguém, por causa de algo que você acha que é necessário. Seja pela sua idade, seja pelo seu nível de escolaridade, seja pela cor da sua pele, seja por outras opções. Não se subjugue a isso, de forma nenhuma. E não tenha medo do julgamento dos outros. Não tenha. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para você. E olha só aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Julgamento do outro. Olha aqui, ó. Então, não tenha medo do julgamento do outro. Você tem que ter o quê? Paz de espírito. E você tem que ter o quê? Ativar a sua identidade. Olha aqui, ó. Não tenha medo do julgamento dos outros. Você tem que ter paz de espírito e ativar a sua identidade. Então, gente, essa foi a palavra que Deus mandou para mim e para você. E ative dentro de você essa chama poderosa do Espírito Santo. Você tem uma identidade de rei, de rainha, de príncipe, de princesa. Você tem que ter paz de espírito. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E você receba a paz, que excede todo entendimento, que é a paz do Senhor Jesus, né? Então não ligue para o julgamento dos outros e faça essas perguntas que eu coloquei aí, ó. Primeiro, para você ativar a sua identidade. Pergunte para você, o que é que você valoriza em você? Quais são os seus valores? O que é que você valoriza em você? Pergunte também, o que é que te satisfaz? Faça a lista. Entendeu? E questione para você. Faça esse questionamento. Se você precisa da aceitação de alguém. Você acha que você precisa da aceitação de alguém? Faça essa pergunta para você e receba a cura. Quando a gente escreve, a gente coloca para fora e há uma clarificação daquilo que estava ferido dentro da gente. Escreva, faça isso e depois mande pelo direct a resposta para mim, para você ver como você se libertou dessa lepra. E não avance com essa lepra. Hoje é o dia de você ter essa libertação através dessa live. Então, se valorize. Aqui, ó, propósito transformador massivo. Show, Jefferson, tu é massa demais, viu? Então, gente, essa é a palavra que eu trouxe para mim e para você. E avance. Avance. Não ligue para que os outros vão falar. É igual aquela música, eu não tô nem aí porque vão falar de mim. Mas, acima de tudo, saiba quem é você. Valorize-se. Ame-se, tenha amor próprio. Quando a gente se ama, a gente deixa
de pensar que aquelas pessoas são eternas pra gente. De forma nenhuma. Tudo é transitório. E como eu coloquei no post também, não existe controle de nada. Nada. Tudo está no controle de Deus. A gente pensa que controla as coisas. A gente não controla nada. Nós estamos aqui apenas para ser, né, o mordomo do Senhor. Para a gente cuidar das coisas dele aqui. Mas não existe nosso controle. As coisas mudam, as coisas são estáveis. Não existe estabilidade. Não existe. Isso é mentira. Não existe estabilidade nenhuma. Eu estou aqui, eu não sei se eu estou mais tarde, só Deus sabe. Só quem sabe de tudo é Deus. É Ele que tem o controle de tudo. Mas Ele deixa para que a gente tenha um livre-arbítrio. E hoje é o dia de você tomar uma decisão. Se você vai se amar, se você vai se valorizar e, acima de tudo, vai ativar a sua identidade divina. E você não vai se sujeitar às migalhas. Não se sujeita a migalhas nenhuma. Porque você foi chamado para se sentar na mesa do rei. E o rei é Jesus. Exatamente, Jefferson. Tudo está em movimento, tudo se move. Então, gente, olha, foi um prazer estar com vocês. Entrei de surpresa, né? E fico feliz de vocês estarem aqui, dedicando seu tempo numa noite de sábado à noite, e vocês estarem aqui. E você que vai assistir depois, parabéns por ter assistido. E vocês também. Então, receba a liberação divina do alto, no nome de Jesus, que as correntes do medo sejam agora, na autoridade do nome de Jesus, sejam agora despedaçadas, que você vá dormir um sono leve e tranquilo. Se você assistir depois, que você receba a paz que excede todo entendimento, aquela paz que Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo, mas a minha. Então receba a paz, receba a alegria, receba o ânimo, receba a disposição, a força para que você venha avançar. Receba o colírio divino para que você se veja, olhe para o espelho e diga que você é amada. Chame você de meu amor. O homem, não sei como é que vai chamar, mas a mulher diga assim: meu amor, com você mesma. Se valorize, mulher. E homens também se valorizem. Vocês são amados do Senhor. Vocês são dignos também de serem amados, de serem cuidados, de serem bem tratados, de serem valorizados. Então se valorize e não tenha medo de desagradar ninguém. Porque é você em primeiro lugar. Se valorize. E nesse mês de setembro, mais ainda. Se valorize mais ainda. Um cheiro, gente. Deus abençoe. E até a próxima live. Bye, bye.